Sejam bem-vindos, família Bora Up! Estamos de volta aqui nessa bancada maravilhosa. Eu já até mudei meu bordão aqui, não é mais um caminhão, é um avião de conhecimento e de transformação. Transbordo puro, puro, puro. Eu sou o Frank Borges, eu sou da LCK Uniformes e Camiseta, o mestre da uniformização. E ao meu lado... Fala, família! Aqui é o Diogo Crispim, o príncipe da inteligência artificial. Uau! O bom de você falar de avião é que hoje é aquele episódio de parafuso, né? Como é que é? De alfinete a avião, essas duas tratam. De alfinete a foguete. Então não é de avião, então nós temos que mudar. Agora nós temos que evoluir para o avião, ou para o foguete. Pois é, Frank, hoje vai ser um daqueles episódios que o empresário precisa de mais. Não é qualquer um que tem capacidade de vender para esse cara que compra demais. E é o maior comprador, né? Ele é o que mais compra. De todos, se você quiser vender para alguém que paga, que compra e paga, aí elas vão falar para a gente se paga ou não paga. Nós vamos conversar hoje. Vamos desmistificar, ou seja, vamos decolar e subir nesse mundo da licitação. Hoje nós estamos com as mestras, vamos dizer assim, as mestras de conhecimento da licitação. Aqui é tudo doutora. Doutoras das licitações aqui. Que é isso? E veio com assessor e tudo. E hoje nós temos uma diretora, né, aqui hoje. Ah, é, a diretora de arte. Tá ali fazendo arte. Literalmente. Então aqui conosco nessa bancada incrível, vai fazer transformação e mudança de pensamento aqui. Estamos aqui com ela, com as duas, né? A primeira é a filha de empreendedor, formada em administração e marketing, especialista em licitações, vendedora nata, tá no sangue, tá no DNA. Começou agora, dizendo ela que é coisa de 20 anos de experiência mãe só. Mãe da Isabela e do senhor Isaac. Pensa no menininho ajeitado. E também a parceira casca de bala dela, ela é formada em advogada, especialista em licitações, direito municipal ela domina como ninguém, casada com o doutor Pedro Reis, está aqui conosco no estúdio, e mãe das Anas, né? Conosco aqui na bancada, Roberta Rodrigues Rosa e Ana Cristina França. Fique à vontade, sejam bem-vindas ao Bora Up Podcast, viu? Muito obrigada pela recepção. É um prazer poder estar aqui, é um privilégio, né? Eu acho que é um momento que, quando dá a oportunidade de a gente contar um pouquinho da nossa história. Obrigada. Que é isso? Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouquinho, né, de cada uma de nós e também do nosso projeto juntas, que é a Trilha Licitações. Que ótimo, né? Rapaz, eu vou te falar. Eu sou um cara suspeitíssimo para conversar dessas duas. Primeiro, porque eu sou muito fã. E segundo, porque eu sou cliente. É verdade. Queria te falar nada, não. Já temos o primeiro contrato fechado, né? Você tá vendo? A segunda licitação ganha. Você tá vendo como é que é? Dou conta desse menino, não, tá vendo? Esse príncipe é danado. E o mais interessante de tudo, Roberta, Ana, Diogo, é que vamos quebrar um tabu aqui hoje sobre esse paradigma sobre o governo, né? Nós vamos falar muito de licitações aqui. Por que fazer licitações? E por que estar no meio de licitações? Sim. Esse vai ser o fundamental hoje. Mas antes, nós vamos pro Bora Up Repórter. A parte que mais importa. O povo acha que não tem caminho, né? É porque a vida do empreendedorismo, a gente só vê o pós, né? Mas já não vê o antes, o durante, né? Só vê aonde chegou. Não viu as noites mal dormidas. Agora conta pra nós aqui, principalmente pro pessoal que vai ver esse podcast futuramente. Vocês vão passar até no Sul, viu? Opa! Vocês sabiam dessa novidade? Isso é bom. Olha só, Todos sexta-feira, ao meio-dia, passa um episódio do Bora Up Podcast na TV+, cobre ali Rio Grande do Sul. A parte de Tubarão, toda a parte ali do Rio Grande do Sul, a gente está participando. E a Bia, que tem conterrâneo lá, um beijo imenso pra Bia. Nossa rainha. Já falou que a galera já assistiu e que tem mais um monte de TV lá que passa. Viu? Olha legal. só, tá vendo? Vocês vão Muito passar bom. lá. Chique. E conta pra nós a jornada de vocês, né? As particularidades da infância, da juventude, até chegar na trilha. Partilhe isso conosco, que a gente gosta muito de saber, porque a jornada do empreendedorismo é isso, né? Sim. É a transformação, é a jornada
contínuo, crescimento, evoluir, né? Com todos vocês da bancada. Então, vamos lá, né? Na história, né? Acho que eu comecei muito nova. Meu pai, a vida toda empreendendo em casa. Fui sorveteira, já vendi laranjinha. Aos 15 anos, na sorveteria, atendendo. Depois eu adoeci, dei bronquite, não podia mais ficar naquela área da sorveteria em Gelado, si, né? No clima gelado. Foi onde eu fui trabalhar fora, na papelaria. Foi lá que tudo aconteceu, né? Eu fui contratada no freelance. E a minha ideia era entrar, ficar só no período de freelance, que eu queria ir embora para o Pará, hein? Queria ir embora para o Pará. Imagina, 18 anos, novinha. Não quero ficar aqui nesse Goiás, não. Quero ir embora para o Pará. Agora, Joelma, pro Pará. O Pará. Eu apaixonei lá. Fui para as férias lá e apaixonei. Só que eu tomei gosto. Eu fui a primeira vendedora a vender 20 mil a mais. Naquela época, assim, vender material escolar era uma coisa... Fila no balcão e eu atendia 5 pessoas ao mesmo tempo. A papelaria aqui ou era lá? Papelaria aqui, lá no setor rodoviário, Papelaria Brasil. Ela existiu mais de 20 anos, hoje ela não existe mais, mas foi lá. A partir de lá que tudo, eu tomei o prazer de vender. Foi lá que eu aprendi. É a mesma que tinha ali no Dergo? No Dergo, essa mesmo, da Lucineide e do Cleiton. Foi através deles, a Lucineide que me ensinou a vender. A minha primeira professora foi ela. Foi ela que me apresentou as licitações. Naquela época, a gente era compra direta, com os diretores, com as escolas. Vendia de tudo. De material escolar, material de limpeza, material de papel em si, papel A4. Você chegou arrebentando 20 mil a mais, assim. 20 mil eu fiquei. Não queria ficar, não, mas eu tomei gosto e fiquei. Já era picado pelo bichinho das vendas, sim. né? Sempre gostei muito de conversar, né? Então, tá no sangue, poder conversar. Aquilo ali me trouxe conhecimento, de conhecer as pessoas, afinidade, e criei um laço de amizade com os clientes que eu tinha. Então, e eu fiquei lá 6 anos, eu saí de lá como gerente. E o meu primeiro cliente, ele tornou-se cliente até o meu último dia. Que legal. E tem mais histórias. Vamos intercalando. Se você lembrar de alguma, vai ser uma honra aqui partilhar com a gente. Sim. Eu, ao contrário da Roberta, não me considero uma empreendedora nata e muito menos uma vendedora nata, né? Isso tudo, para mim, veio com os desafios mesmo, com a necessidade, né? Eu escolhi o curso de Direito, quando foi para escolher a minha formação, e não foi uma escolha por dom ou talento, algo assim. Foi uma escolha porque eu tinha uma afinidade com a área de humanas e eu queria muito fazer jornalismo, inclusive, só que meu pai não deixou. Mesmo? Ele falou que só podia ser jornalismo se fosse na UNB. Eu não passei na UNB, né? Enfim. Então, fomos para o Direito. E eu gostei muito do curso e tal, e já no primeiro ano da faculdade, eu comecei a estagiar num escritório de contabilidade municipal, de contabilidade pública, né? Então, comecei a ter acesso a esse meio público, a esse meio municipal, esse meio de assessoria municipal, com prefeitos, comecei a ter esse contato ali já no primeiro ano da faculdade. Então, eu fui interessando por essa área pública. E fui gostando e tal, mas isso como funcionário, como estagiária ali, até o final do meu curso. Quando eu terminei o curso, já estava bem envolvida com essa área pública, eu fiz meu TCC, meu trabalho de conclusão, relacionado à responsabilidade fiscal, que tem muito a ver com essa área do direito administrativo. Então, eu escolhi fazer uma especialização, quando eu terminei, em direito municipal, a primeira especialização que eu escolhi fazer. E já no direito municipal, eu escolhi, na verdade, licitação eu não conheci dentro do curso de direito, porque no direito administrativo, a gente passa muito superficialmente por licitações, a gente não aprofunda, então eu não entendia muito bem, mas eu via lá no trabalho, no escritório de contabilidade que eu trabalhava, que vira e mexe, uma licitação dava um problema na prestação de contas de um prefeito, né, por alguma coisa. Então, eu via aquilo ali, mas eu não entendia muito bem. Eu fui entender e estudar mesmo na pós-graduação, no direito municipal. E ali eu apaixonei pelo direito municipal. A minha escolha de TCC, trabalho de conclusão, no direito municipal foi pregão, porque na época era uma novidade, né? Na época tinham outras modalidades de licitação, mas não tínhamos o pregão ainda. Então, aí ele veio, ele era novo na época, né? Ele já existia, mas era algo novo. Então, eu fiz o trabalho de conclusão
no estudo de pregão. E ali eu apaixonei, eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo. E aí, então, já indo para como que eu entrei nessa área, quando eu saí de um escritório, eu fui contratada para um outro, né? Eu recebi uma proposta de um outro escritório também de contabilidade, apesar de eu já estar formada. A única condição que eu coloquei para ele na hora que eu fui trabalhar foi que eu queria ir para dentro de uma prefeitura. Eu queria ir para dentro, eu queria trabalhar com licitação. E aí, em 2013, isso foi em 2012, em 2013, né, passou as eleições, ele me colocou, né, meu chefe na época me colocou dentro de uma prefeitura para trabalhar com a assessoria jurídica completa de uma prefeitura pequena, sem ter tanta experiência de chão de fábrica mesmo, né, de piso de prefeitura, só de bastidor. Mas e ali eu aprendi muito, porque ali foi uma faculdade mesmo, de outra faculdade, porque ali eu conheci a realidade de uma prefeitura, conheci como é que começavam os processos, e eu fui cada vez apaixonando mais e mais por essa área de licitações. E o interessante, né, que quando você fala dessa área de licitações, você começou pelo lado reverso, né? Sim. Do que é? Você criava as licitações, não é isso? Sim, eu comecei do lado de dentro do balcão. Onde é que você criava as licitações e abria oportunidade e externava essas oportunidades para outras empresas, né? Isso. Já Roberto foi o contrário, né, Roberto? Sim, Você- na parte comercial do negócio, de buscar, de fazer a proposta e de entregar para o cliente em si, para ele poder apresentar se ia ser aprovado ou não. Que legal. Agora me conta, Roberta, uma particularidade, que nessa época existia muito tabu, assim, vamos dizer, de mal pagador, ou município, ou O Estado. Estado. Né, E como é que você lidou com isso? Como é que foi essa pegada de fazer assim, eu vou por este caminho de licitação, onde ninguém está indo, eu vou. Então, na verdade, a licitação toda a vida ela foi mal vista. As pessoas, elas têm um julgamento ruim das licitações. Até hoje, né? E até hoje a gente Na sofre com verdade, isso. a A gente gente tem generaliza, como né? missão, E eu uma das coloco meio nossas político, missões. né? Tudo que entra meio político, a gente vê com maus olhos, né? Uma das nossas missões, dos nossos objetivos na trilha licitação é mudar isso, é ser praticante, a gente sempre fala, né? Ser praticante de Boas práticas. ser fomentadores, na verdade, de boas práticas na área de compras públicas. Por né? isso que eu Tanto disse de um que lado hoje como do outro. muitas tabus sobre licitações vão cair por água abaixo aqui. Que ela é rentável, ela é verdadeira e ela é séria e é correta. Sim. Sim, Não é isso? com certeza. E todo o negócio em si, a venda em si, tanto ela no mercado privado como público, existe um relacionamento. Então, qual que é o segredo da licitação em si? É o E um edital risco, né? e o risco. O risco ele é total, tanto para o modo privado e o público. Qual que é o segredo? É o edital. Então, a gente precisa estudar o edital, verificar realmente o que é o objeto e se eu dou conta de atender. E se eu estou habilitada, né? Porque aí, se eu estiver habilitada, eu tenho todas condições de Quando participar. você fala habilitado, o que seria? Seria as documentações, Preenche os requisitos. requisitos. Que seria a empresa estar em dia com Apta suas obrigações, né? Que isso. seria as certidões. Certidões, além da capacidade técnica. Você tem que provar que você consegue de executar o serviço ou entregar o E objeto alguns em si. editais também exigem a qualificação econômica, né? Que são para comprovar a saúde financeira da Financeira empresa, da para não entrar um aventureiro que acabou de entrar nesse negócio e quer participar de licitação, mas ele não tem uma estrutura, não tem uma base para sustentar aquele contrato que ele vai gerar a partir da É porque a gente está licitação. falando de milhões, né? Sim. Independente de ser de um alfinete a um foguete, é diferente, tá vendo? Com a nova lei, isso criou regras. Antigamente, as pessoas arrumavam um meio, um jeito de negociar e ali conseguia provar alguma coisa ou outra e ganhava a licitação. É o famoso as negociatas. Negociação, isso. Né? E hoje, com a nova lei, não. Hoje tudo é eletrônico, você precisa estar apto dentro do que o edital está prevendo, do que ele determina, e você tem que cumprir. Inclusive, pegando esse gancho aí da nova lei, foi somente a partir da nova lei que eu, né, falando um pouco da minha parte, do meu lado, resolvi abrir para atender empresas. E por que isso? Porque então eu vim lá desde 2013 trabalhando com assessoria jurídica municipal, sempre com foco em licitações. Então, do lado de dentro do balcão, como o Frank disse. Mas
nesse período em que a dedicação era para essa área pública, e hoje ainda temos esse braço, né, no escritório, temos esse braço também, vez ou outra surgia alguma demanda de uma empresa precisando de uma impugnação de edital, precisando de um recurso, às vezes acontecia, mas pegar essa consultoria, a gente não tinha essa intenção na época, porque era muito arriscado antes da mudança da lei. Infelizmente, as licitações presenciais, né, na época, até a publicação da nova lei, da Lei 1433, que ela foi em 2021, 1º de abril de 2021, acabou de fazer aniversário, completou 4 anos. Até a publicação dela, as licitações elas eram, em sua maioria, presenciais. E, infelizmente, nessas licitações presenciais, aconteciam muitas coisas erradas. E aí eu não jogo toda a culpa, toda a carga no órgão público, porque tem sim os servidores públicos que cometem esse assédio, às vezes até próprios gestores, mas começava, às vezes, a partir da empresa. A gente sempre conta algumas histórias que eu, estando do lado da administração, presenciei, de você chegar na prefeitura para acompanhar, orientar uma licitação, uma equipe de licitação, e você vê ali do lado de fora 15, 20 empresas que vão participar, e você achando que vão participar todas elas, de repente entra 2. O que aconteceu ali, né? A etapa de lances acontecia na época da lei antiga, fora da administração. Então, assim, não dá para culpar só a administração pública, só o governo também, pelos atos corruptos e desonestos que aconteciam. E acredito que ainda deve ter um pouco nessa área pública. Isso. Então, existia um leilão, vamos dizer assim, né, entre os empresários ou senti na pele. Os caras que estavam do lado de fora manipulavam para ganhar aquela licitação lá dentro. Uhum. Olha só como Frank, é que é. Eu participei de uma licitação no interior, o edital era de 2 milhões. 2 milhões. Quando eu cheguei, eu estava com um parceiro do meu lado, e o pessoal conversou com ele. E falou assim, eu te pago R$5.000 para você abandonar a licitação. Aí ele veio conversar comigo. Aí eu falei assim, olha, eu estou com a documentação certa, meu preço não está ruim, eu vou até o final. Se eu não levar nada, tá tudo bem. Eu ganhei um item, R$237 mil. Desses 237 mil, eu acho que eles não compraram R$20 mil. Na hora de sair, o pessoal veio em mim conversar, falou assim, esse edital já estava marcado, carimbado. Porque eu já entreguei o material. Eu falei, é mesmo? Complicado, hein? Complicado. Nós estamos aqui em quantas empresas? 10 empresas, e somente uma empresa ganhou um contrato de 2 milhões? Você acha isso que está certo? Eu fiz o meu trabalho e vim embora. Nunca mais eu voltei Nunca mais. Não quis presencial. Não quis. Infelizmente, nas licitações presenciais, e ainda tem algumas, né? Hoje, eu diria que 95%, né, Roberta? 95% das licitações são online. Mas ainda existe ali os municípios até 20 mil habitantes, eles podem fazer de forma justificada, eles podem realizar licitações presenciais. Mas, infelizmente, as licitações presenciais, quando a gente fala que é presencial, gente, já desconfia. Porque, infelizmente, com a tecnologia que a gente tem hoje, um município, por menor que ele seja, ele optar por fazer presencial, alguma coisa tem. Então, e era muito complicado nessa época que ainda eram presenciais. Gente, não tinha transparência, tinha essa questão que acontecia fora da sessão de licitação. Então, para a gente não era interessante esse mercado antes da publicação da nova lei. E aí foi com a publicação da nova lei, e aí veio, né, teve um período de adequação, de implementação para essa nova legislação. Nesse período que eu comecei a enxergar esse mercado como algo atrativo para mim, enquanto profissional, enquanto empreendedora, porque até então eu tinha muitas restrições. E acredito que foi em 2023 que nós, que éramos o escritório, né, o escritório de advocacia, que o Pedro, né, que está até aqui nos bastidores, é meu sócio, nós resolvemos abrir. Até foi um toque que o próprio Pedro me deu. Ele falou assim, eu vim assim, questionando, ele falou assim, por que você não abre um braço da sua atuação para atender empresas?
E aí eu comecei. Só que aí eu volto naquilo que eu falei da minha deficiência em relação à questão do empreendedorismo, né? Porque eu não tinha tido essa experiência com o comércio, com o comercial, com vendas, e não tinha tido até aquele ano, até 2023, a necessidade de prospecção de clientes, porque os meus contratos para órgãos públicos, todos eles vinham de indicação, né? Eu saí de funcionário em 2017, mas ainda continuei trabalhando com prefeituras dessa forma, né? Alguém indicou, então assim, era um contrato que já me dava um respaldo ali para um tempo, então eu não tinha essa preocupação. E aí, ainda sobre isso, né, dentro da faculdade de Direito, a gente não aprende nada sobre empreendedorismo. Acredito que não é um privilégio só do Direito. Não, Outras faculdades também têm essa deficiência, né? E a gente não aprende nada sobre empreendedorismo, eu não aprendi nada sobre gestão, não aprendi nada sobre prospecção de clientes, e eu não sabia como fazer, mas eu fui ali meio que no freestyle, né? Tentando ali. Na tora, no freestyle, vida, né, eu fui ali tentando montar um formato, estudando também um formato de trabalhar com as empresas, e aí comecei a vender como uma consultoria jurídica para empresas, mas depois eu vi que não era só jurídica, a consultoria ela era operacional também, e nós fomos trabalhando. E aí foi mais ou menos nessa fase que eu estava ali meio que patinando, tentando formas de captação, participando de grupos de network, crescendo, mas a passos muito lentos. Eu conheci a Roberta. A gente se conheceu num grupo de network e aí a coisa casou. E aí eu deixo até ela comentar, ela contar a história. Fala pra nós como é que foi esse encontro. Então, Rapaz, você sabe o que é o engraçado dessa história? Eu acho que nós precisamos agora, e eu acho que com a Roberta a gente vai conseguir cobrir bem isso, é que a gente tá conversando e a gente ainda não sabe o que é licitação. Sim. A grosso modo, a gente está conversando sobre esse trâmite, né? Isso que acontece, né? E aí é bom que a Roberta vai dar uma aula para a gente aqui, que é, no fim, o que é licitação e por que tantas pessoas, né, tantas empresas apanham para atender licitação, porque assim, a grosso modo, tem regras. Sim. Né? E muitas regras. E algumas vezes a pessoa fala assim, eu vou entrar numa licitação, não sabe o que é, não tem documento, ou tem documento para um mês e está devendo, vai deixar de pagar imposto e aí não consegue, e daqui a pouco fala assim, fui participar da licitação e quase quebrei minha empresa. Fala pra gente o que é licitação, o que são essas regras, por que o pessoal precisa ficar esperto nisso aí, Roberto? A licitação é o que o governo faz, o método de compra que ele utiliza. E dentro desse método existe modalidades. As 3 esferas, estadual, municipal e federal. Né? E também as estatais, os órgãos do Sistema S, né, também contratam por meio de licitação. Isso. Tem as modalidades, que é pregão eletrônico, temos a dispensa, temos seleções públicas, temos elegibilidade. E temos, até acho que eu posso falar um pouquinho com mais propriedade nesse aspecto, a licitação ela é o processo pelo qual qualquer órgão público ou qualquer CNPJ que trabalhe com gestão de recurso público, aí a gente fala até de CRC, os conselhos regionais, eles também lidam ali com recurso público, eles também tratam... Sistema S, né? Sistema S também. Então, é a forma como esses órgãos, eles fazem as compras, sejam de bens ou de produtos, de serviços. Todas as contratações, elas são feitas por meio de licitações. Existe uma exceção, que são as contratações diretas, e aí a gente fala da dispensa, como a Roberta bem falou, e a inexigibilidade que existe ali para contratar quando há uma inviabilidade de competição. Mas as contratações diretas, elas são as exceções. A regra é a licitação. E aí é um processo burocrático, sim. E é importante a gente falar que o fato de ser burocrático não é algo negativo, é algo que aí a gente já se coloca, né, como população,
é algo importante para resguardar, porque a licitação ela nada mais é do que uma forma de gestão de recursos públicos, de gestão de recurso meu, seu, de cada um de nós, né, dos nossos impostos. É a forma que a administração faz para gerir e distribuir os recursos públicos em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal e esses outros órgãos que a gente mencionou, né? Maravilha isso aí. A gente pode dizer que então um controle de como vai ser aplicada aquela verba. Isso. Né? Mesmo. Ser mais assertivo, vamos Não dizer pode assim. ser de uma forma irresponsável. Tem De que forma haver alguma. um critério, tem que haver seleção, tem que haver isonomia, tem que haver competitividade, né? Todos aqueles Dentro da princípios que a lei legalidade, traz. É porque a gente não fala só do valor, tem os valores. Você acabou de falar uma coisa muito importante, Isso. né? De ajudar também a todos participem. Isso, Sim, aham. Né? Não é só o dinheiro que o governo Isonomia. está Tem que, um dos princípios basilares da lei de Oportunidade. licitação é a isonomia e a competitividade. Todo processo licitatório ele tem que ser baseado nesses princípios, né? Existem outros princípios. A nova lei de licitações, se eu não me engano, são 23 princípios. Se eu estiver errado, depois alguém me corrige. Mas são vários. A lei trouxe vários princípios porque ela pega os princípios constitucionais lá da administração pública, que é o famoso LIMP. Quem estudou direito ou estudou para concurso vai lembrar. LIMP é legalidade, igualdade, moralidade, publicidade e o eficiência, né? Então, assim, Maria. esses são os princípios constitucionais. Aí a lei, ela vem, pega além desses princípios e traz uns outros, né? E essa questão da igualdade, quando a gente puxa para o lado da empresa, que é o nosso foco, é muito importante porque é o seguinte, uma licitação, ela tem que dar oportunidade igual para todas as empresas que atuam naquela área, naquele ramo, e que estão preenchendo todos os requisitos, né? Que estão ali no edital. Então, para todas as empresas que preencheram os requisitos e que atuam nessa área, a oportunidade de participação e de entrar nesse mercado é igual. É para todos. Perfeito. Olha só que maravilha. E assim a gente está desvendando o lado da licitação. A gente está começando a entender as regras, né? A regra da licitação, que é como que a coisa acontece, porque eu trabalho na área também de licenciamento. Então, o pessoal acha que as Você coisas... pega dois segmentos ambiental aí, né? Também. Você, né? E aí o que acontece? Com as A pessoa fica preocupada em estar organizada. E no estar organizada tem regras. Então a gente tem vigilância sanitária, a gente tem AMA, a gente tem SEMAD, a gente tem prefeitura, a gente precisa estar organizado. E o empresário fala assim, o governo, ele não quer me deixar trabalhar. Não deixa, ele não me entrega minhas certidões, tá tudo difícil demais, eu não tenho licença. E aí ele vai ver que ele não observou as regras antes, ele não entende as regras antes. Mas depois que tá tudo certinho, o empresário pode trabalhar e pode vender de qualquer jeito, Roberto. Como é que é? Não pode. Não pode. Eu tô com minhas documentações tudo certo, tudo organizado, eu não posso vender. Depende, né? Depende. Vamos lá, depende. Buscar o objeto que atende, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela quer entrar numa licitação, eu acho que eu consigo atender. E quando você vê, você não tem lá no KNAI o objeto. Né? Eu consigo fazer o serviço, mas lá no KNAI, no contrato social, não tem a habilitação lá do KNAI para poder executar o serviço. Ou não tem o atestado de capacidade técnica. Hoje está barrando muito. A nossa dificuldade hoje com a nossa carteira, que o cliente não tem o atestado de capacidade técnica. Isso é fundamental, porque a gente precisa provar que realmente ele tem habilidade, capacidade de executar o serviço. O que é o atestado de capacidade técnica? Como é que eu peço isso? Aonde que eu compro? É na banca? É na padaria? Como é que é? Na verdade, você Não compra. não compra. Você precisa provar, de acordo com suas notas fiscais, o serviço que você tem realizado. Então, o seu cliente vai ter o prazer de te dar o atestado, atestando que você executou o serviço com excelência. É isso que a gente precisa Então provar. é uma declaração. Uma declaração. documento, sim, O seu cliente vai falar assim, a Roberta fez isso, né? E ela vendia materiais, né? Materiais de papelaria. Ela teve condição de me entregar tantas resmas de papel chamex, me entregou tantos lápis, tantas canetas, até para que não entre outro aventureiro, uma pessoa que não tenha condição de entrar. E é fundamental que o fiscal, o pregoeiro, ele vai pedir que você prove de acordo com as suas notas fiscais. Não é sempre, né, que eles diligenciam, porque os editais, eles pedem um atestado.
Mas se o pregoeiro entender, ou o agente de contratação entender que aquele atestado pode ter sido falseado, pode ser um atestado fraudado, ele vai pedir as notas fiscais ou algum outro tipo de comprovação, né? Via de regra, nota fiscal. Sim, nota fiscal. Isso é muito Mas bom. uma coisa que a gente sempre recomenda para os clientes e também para a empresa que tem interesse em participar de licitações é: terminou um serviço ou uma entrega de produtos, seja ela qual for, mesmo que você ainda não esteja inserido nesse mercado de licitações, mas se você vislumbra isso a longo prazo, já pede o atestado, porque depois se passou muito tempo, aí é mais difícil de conseguir, difícil. às vezes você até perdeu o contato, às vezes mudou a pessoa com quem você teve o contato direto, o relacionamento direto, então terminou né, na área de vocês ali, o Frank ele vai participar de licitação, gente, vocês que não sabem ainda, mas ele vai. Já foi enviado várias demandas. Nós estamos Frank? cutucando ele. Agora nós acerta, Então, assim, fez uma entrega grande de uniformes, de algo que tem potencial para ser um objeto de licitação, na hora que você for enviar a nota, já manda lá um modelinho do atestado e fala: olha, você pode assinar para gente esse atestado, né, que nada mais é de um documento Uma simples já é falando. suficiente ou seria mais de um? Quanto mais, melhor. Facilita. Quanto mais, melhor, até porque existe a variação dos O itens, objeto, né? O objeto ele vai determinar lá, e quando pede na habilitação capacidade técnica, vai te falar que às vezes precisa provar até a quantidade de uniforme, por exemplo. Olha só. Isso. E o tecido. Sim. Algumas vezes falam lá 300 mil peças. É o empresário que sofre, né? Que pena, que fala: ninguém olha o meu serviço. Eu faço tanta coisa e ninguém olha. Chorando. O atestado de capacidade técnica é exatamente isso, né? Você fez um baita serviço. Limpou uma área gigantesca. Já fala, né? Tá te validando a sua capacidade de executar ou fornecer aquele serviço ou produto, é isso? Dentro das redes sociais, a gente não pega o depoimento de cliente? Exato. Prova social. Prova social. A licitação, ela precisa de uma prova social. E que de realmente você repente consegue isso entregar. pode ser útil até para um cliente grande, privado, você mostrar que você já prestou serviço ou forneceu para um órgão uma quantidade robusta, algo interessante, já vai te dar mais uma credibilidade ali na hora de você estar fazendo um fechamento, né? Então não é só importante para a licitação. E antes nós viu, Crispim, Ana, Roberta, antes de nós entrarmos mais nesses detalhes, essas partes técnicas das licitações, eu quero ainda saber a história de vocês, como é que vocês se conectaram então. até chegar nessa Vamos lá. logo bonita aqui, ó, Trilha Licitações. Em 2023, eu conheci a Ana, fui lá procurar ela. Eu não estava mais no grupo de network, mas num Network Night, né? Foi. Ela se apresentou lá e no outro dia mandei um WhatsApp para ela e marquei. Fui lá conhecer o escritório dela, conhecer como é que ela trabalhava. E a ideia era contratar ela para fazer licitação para mim. Então, eu tenho uma empresa que já vendo para o governo já há 9 anos, só que eu atuei em 2 segmentos, que eram as licitações e segurança eletrônica. E eu conversei com ela e tal, me passou a proposta, gostei muito dela, fui fazer os orçamentos, falei: não é o momento de eu contratar a Ana. E passou, batido, né? Em 2024, retornei ao grupo de network e lá ela estava com a cadeira de licitações. Os olhos brilharam. Não, toda vida eu sempre fiz a licitação, mas eu tive muito o desafio de estar sozinha nesse mercado. E eu sempre atuei em projetos complexos, e licitação é complexo, e eu não estava dividida. Retornei no grupo de network, lá ela estava com as licitações, e eu com a cadeira de segurança, e aquilo ali começou me queimar. Eu não estava feliz. Não estava feliz, acho que assim, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. E eu resolvi sair do grupo de network, logo em seguida procurei ela para a gente poder fazer uma parceria. Trabalhar em parceria. Falei: eu vou trazer os clientes, que a parte operacional do negócio é um processo que você precisa acompanhar, e eu, como comercial, não teria condição de fazer os dois. Eu sou só uma. O meu negócio é rua. Dos 2 segmentos, né? O meu negócio é rua, o meu negócio né? prospecção, meu negócio é buscar oportunidade. Eu busco oportunidade para você, eu tenho o órgão que está ali doido para poder ter um bom... Você é a ponte. Eu sou a ponte. E aí eu falei para ela: não, tudo bem. Eu peguei e mostrei para ela que eu tinha acabado de fechar uma ata de registro de preço de R$200 mil. Falei: então isso aqui já é nosso. 200 mil dando sua história, hein? Não, tem mais. Tem muitos 200 mil para trás. Foi um. Na verdade,
nesse período que eu comecei a me dedicar para as licitações, eu levei para empresas mais de 30 milhões, em menos de um ano. Menos Só de um para ano. um membro lá, Só você para levou um 7, mesmo, né? levei, só um contrato lá foi 24 milhões. É um contrato que nós fechamos já com a trilha A da licitações. Não, da trilha foi antes, 28, né? é. 28. A da Haas foi 7, não foi? Ou foi Foi mais? 7. Foi 7, depois no outro ano veio 8 Sim. milhões. Isso. E no mesmo ano da Haas teve um de 25 milhões. Sim. E aí eu levei esse primeiro contrato, ela já tinha um operacional para poder fazer. E um belo dia, ela participando do Desafio Empreendedor, me convidou para poder ir participar dessa reunião. E eu não queria ir. Era uma reunião de como é que fala? Brainstorm, tá certo? É isso? Brainstorm. E Isso. quando eu comecei... Toró de parpite que nós Isso, chamamos. toró de palpite. O Master Sale. E quando eu comecei- Mind. E quando eu comecei a fazer essa parceria, o que eu Lembrando da falava? Vanessa aqui. Aham. Eu fazendo a prospecção, me apresentando, e eu falava que a Ana... porque eu não sou advogada, só não tenho diploma, mas atuo como, né, advogada aí em relação às Tão licitações. bem quanto, né? Isso. Sim. E eu apresentava a Ana como a minha sócia, e ela não sabia. É assim, eu tô Não namorando. sabia! Eu tô namorando, mas não sabe, tá Era vendo? isso. E aí eu chegava só, falava, Ana, deu certo aqui, vai chegar pra nós, eu fechei com um contrato assim, Aham. tal. E, não, beleza. E eu fui nessa reunião, e lá começou a fazer algumas perguntas, porque a mesma dificuldade que ela estava tendo, eu também estava tendo. Uhum. E, de repente, ela pegou a agendinha lá dela e fez assim, ó. Abri uma empresa, sócia. Aí eu olhei bem pra cara dela, assim. Falei, meu Deus. Agora vem o Meu Deus, É, pedido. porque assim, só explicando, esse toró de palpites, né, o brainstorm, ele era assim, a gente só poderia ouvir e não poderia questionar nada do que estava sendo sugerido. A gente levantava 2 problemas do escritório ali, né, a trilha não existia, então era da Reis França, a gente levantou 2 problemas e aí a gente tinha que ouvir os palpites, e tava os consultores e todos os colegas que estavam participando com a gente dessa consultoria, a gente tinha que ouvir e anotando. Então, assim, eu fui ouvindo as coisas e tendo ideias e anotando. Aí, uma das ideias foi que a gente precisava separar essa parte da licitação do escritório para ter uma comunicação mais assertiva e para, né, Pessoas fomentar mais isso mais e especializadas. É tal. só que fluir, né? Isso. E aí eu anotei lá, né? Criar uma nova empresa, sócia, e coloquei Roberta. Coloquei o nome dela aqui. Ela pertinho só olhou assim e a cabeça das duas fervendo, né? Fritando. Fritando. E aí, na mesma semana, a gente marcou a reunião, numa sexta-feira. Isso E foi aí, numa segunda, na segunda- de segunda a sexta, as cabeças fervilhando de E ideias. antecedendo aí, vocês não tinham amizade, vínculo nenhum? Não, tinha? tinha. Tinha, a gente tava parceria fazendo as já. parcerias. Não, mas fala assim, anteriormente você Não, tinha amizade, não. conheceu, foi Sempre- vizinho, trabalhou Relação junto. comercial. Surgiu dentro da oportunidade, dentro do grupo. Dentro Nós do grupo. conhecemos no Isso. Network Night Olha lá só, que tanto vocês que estavam, eu do gosto de BNI. falar muito disso, tá, gente? De oportunidade de network. Que já diz o filósofo Joel J que network vale mais que dinheiro. Com E uma certeza. das provas está essa bancada. Sim, Surgiu de oportunidade de network. sim, Num exatamente. primeiro 1-a-1 que eu e o Crispim nós fizemos junto. Eu acho que foi o seu primeiro dentro do BNI, né? Foi. Surgiu essa ideia Olha. e foi concretizada lá dentro. Propósito, Olha né, só. Frank? Propósito. É propósito. Mesmo E a gente propósito. vê tanto que dentro de um grupo, seja ele qual for, sério e comprometido, claro, né? Se criam-se oportunidades. E aqui teve uma frase muito engraçada, né? Que o João falou, você se recorda dela? Que as oportunidades não acabam. Como é que ele falou? As Aqui tá oportunidades. bem aqui. Já busca ela aqui. Aqui, ó, não existe, ó. Não Não existe existe. oportunidade perdida. Quem perde a oportunidade é você. Quem perde a oportunidade Eu é vou, você. Olha que vou um maravilha. pouquinho- eu vou um É isso pouquinho mesmo. mais além. Além do propósito, eu acredito que quando a gente tem uma conexão e a gente tem um pai, né? Porque eu falo que a Ana, ela entrou na minha vida num momento que eu precisava muito de ter pessoas do meu lado. E foi uma resposta de oração, que eu falava para ele que eu não queria fazer nada sozinha. Ah. Eu nunca fui de fazer as coisas sozinha e eu precisava de alguém. Olha o pombo. Na hora, ó, o primeiro sinal. Sabe o que é o pombo? Vou contar essa história que é do Conta. Crispim. Isso aí o cara orando, rezando, né? Orando e rezando. E ele rezando lá, pessoal,
tipo assim, me dá um negócio, me dá uma oportunidade, tô precisando de um rumo na minha carreira, nos meus negócios, me dá um sinal. Se for para dar certo, passa um pombo. Aí passa o pombo assim, não, um pombo não, dois. Não, esse trem tá dando muito certo, tá muito na cara. Não, passa um bando de pombo. Isso é sorte, isso é sorte. Aí tá? vem aqui, pô, Coincidência. não tô convencido, é isso? não. Passa um avião, aí o avião, vum, assim, e o cara ainda não Não acredita. mexe, não sai do lugar, né? Então, os sinais estão vindo. Na verdade, eu precisava migrar o meu negócio. Eu sei que a coisa que eu sempre... Tá no meu sangue é a parte comercial do negócio. Sim. E aí eu peguei e E falei... é o que me faltava, principalmente, Frank, pra você ver como que Deus une de fato propósitos, no início né? já falou isso, né? Seu déficit nunca foi. Quer dizer, não é empreender, né? Mas sem a área comercial. Não, eu não aprendi a vender, gente. Porque Eu tô é uma aprendendo diferença, com né? ela, tô aprendendo com vocês, com... É, tô aprendendo porque tem uma diferença. tô aprendendo Eu de 2 anos saber pra cá. vender, entender como é que é vender e saber vender. Isso. Né? Então, um bom gestor é saber como é que funciona. Agora, outra parte, deixa pro cara, vai lá e arrebenta. Você que é bom nisso. E aí, nessa E reunião lá na sexta-feira, o chat, né, GPT, começou a criar o nosso plano de negócio, a gente foi criando ideias, e ali a gente foi... Já puxando uma sardinha pro lado do nosso Crispim, príncipe da inteligência E artificial. aí, de repente, a gente foi criar nomes, né? Falamos uns 3, 4, de repente veio trilha. Aí eu falei, olha que interessante. A minha empresa chama R3. Reis, França. E aí veio trilha, 3, né? Isso. Eu falei, tem tudo a ver. Tem que ser trilha. 3R, né? 3R, E Roberto por Rodrigues essa Rosa. ideia que a gente tem também de ter como propósito conduzir o empresário, porque o nosso serviço, ele não é um serviço fim. Eu não entrego nada pronto na mão de nenhum cliente, eu não tenho um produto que eu entrego, toma, você vai ter um contrato. Não. Nosso serviço, ele é uma jornada, ele é um serviço de meio. Então, a gente pega na mão do cliente, não solta, e conduz ele numa jornada, numa trilha de sucesso. A gente conduz uma trilha de sucesso no mercado de licitações. Esse é o nosso trabalho. E o desafio é muito grande. E é um trabalho em muito, conjunto, muito né? grande. É um trabalho em conjunto. Porque a gente tem a parte burocrática, o operacional, mas a gente precisa que o cliente tenha preço e que ele tenha saúde ali, né? Saúde fiscal, saúde financeira, que seja uma empresa saudável com preço competitivo. Porque sem isso, a gente não pode dar o nosso melhor. Mas se o cliente não der o melhor dele, a gente não vai conseguir alcançar o sucesso. Então, de fato, é uma trilha com dificuldades, com desafios, com obstáculos, em que a gente vai ali um ajudando o outro, um vencendo um obstáculo, o outro, mas lá no final a gente vai alcançar. A gente aprende todos os dias, né, Ana? Uhum. Eu falo que a licitação, ela nos ensina o tempo todo. O tempo todo. Existem algumas particularidades dentro do edital que dificulta. E o cliente, ele quer desistir. Sim. Ele quer desistir. Ele tem o conceito que eu quero vender para o governo, que é muito fácil, rápido. E eu já escutei assim, será que a gente não tem um jeitinho de ir lá ver se esse edital que não sai para mim? Eu falei, não tem, não é assim. Vamos fazer a tarefinha de casa? Graças a Deus não é assim mais, Não, né? não é assim. Né? Não É a é cultura. assim. Teve um cliente, na verdade, ele não era o cliente, ele trabalhava com o dono da empresa que a gente estava prospectando ali, organizando para fechar. Hoje é cliente nosso, sim. Mas na época esse funcionário dele virou para mim e falou assim, você garante o resultado? Tem Nunca. como. Aí eu falei, não. Ele, então para mim não é interessante. Então, Eu graças a Deus, eu não garanto. eu expliquei, Graças a eu Deus não garanto agora. o resultado, porque o nosso trabalho é um trabalho de meio. O que a gente vai fazer é dar todas as condições para que você tenha competitividade e estratégia dentro do processo licitatório. E aí o resultado vir vai ser consequência de um bom trabalho. E ele pode vir ou não, porque ali numa mesma licitação eu não sei quem que está participando. Eu não sei se vai ter um concorrente com um preço melhor que o seu e a documentação também ok. O que a gente consegue garantir é que, por causa de falta de estratégia, falta de diligência com a documentação, com os cadastros necessários, por conta disso você não vai perder a licitação. Olha só, como é fundamental isso, né? Trazendo para esse mundo atmosférico hoje, trazendo para essa nova, vamos falar assim, a nova vez das licitações, por causa das leis de 2021, né? O que mudou de 2021 para cá, né? E de antes para 2021 para cá, que a pergunta é essa, nas licitações que favorece mais as empresas a estarem entrando e descobrindo esse mundo de licitações.
Excelente. Você quer responder, amigo? Eu respondo. As duas sofreu, as Eu duas sou mais ralaram e as falante, eu duas acho. têm domínio para falar. Na verdade, assim, padronizou, né? Hoje você precisa ter um projeto, você tem que ter um planejamento dentro do órgão. Esse planejamento não tinha anteriormente. Com a nova lei, tem que ter. E as empresas em si, ela pode participar de acordo com o edital que é lançado, ela vê a condição que está ali dentro do edital. Não é um bicho de 7 cabeças a mais. E assim, pensando do lado da empresa, o que melhorou é porque antes, para você participar de uma licitação, ela sendo presencial, você tinha que se deslocar, que ter uma equipe que se deslocasse ali para aquele município, para aquele órgão em que acontecia a licitação. Então, você tinha custo de deslocamento, custo de hospedagem, de alimentação do colaborador, e ainda corria o risco de ter um custo ali de barganhar alguma coisa com os concorrentes. Gente, eu já vi história de empresa mandar fechar a estrada para o concorrente não chegar na época do presencial. Então, posso garantir para vocês que melhorou muita coisa. E com a nova lei, você aqui, Frank, você pode vender para o Brasil todo. Isso, exatamente. É você que vai determinar o limite, até onde você quer chegar. E nós da trilha buscamos as melhores oportunidades para você poder participar e ganhar. Na verdade, elas descobriram a trilha. Exatamente. A trilha já estava lá, as duas já estavam caminhando por outras estradas, e aí vocês acharam a trilha para levar a galera dentro da trilha, meu. Legal. E agora acaba uma pergunta para vocês, mas para vocês de casa entenderem e participar de licitações, tá? Vamos trazer aqui para dentro agora. O que a trilha tem de expertise? De que forma que ela pode ajudar, auxiliar e orientar, né, ou consultar a empresa para estar participando de licitações para ser mais assertivo, não é que garante que vai ganhar a licitação, mas para a empresa ser mais assertivo. Fala para nós aí essa suporte, né? Esse suporte, essa expertise e essa experiência, essa bagagem de vocês trouxeram para dentro da trilha, né? Uhum. Eu falo que a gente tem que fazer uma tarefinha de casa. Né? A gente apresenta a trilha como um canal mesmo, um caminho para poder entrar na licitação. E a empresa ela precisa buscar a sua documentação e nós damos toda a assessoria. O que ela precisa ter em relação a certidões, a capacidade técnica, e deixamos com ela apenas a parte de precificação, preço. A gente precisa do preço. E, em contrapartida, a nossa equipe, parte operacional, vai buscar as oportunidades que dentro do objeto as palavras-chave que ele colocou para a gente poder apresentar para eles. Complementa, Ana, para nós. A nossa atuação na trilha, ela vai desde a busca de editais, então a gente vai enviar para os clientes ali semanalmente, 2 dias na semana, os editais que são publicados dentro da área de atuação de cada cliente, e são publicados editais todos os dias. Todos os dias são centenas e centenas de oportunidades para vender para o governo. Então, a gente faz esse envio, a gente faz toda a conferência da documentação, o checklist, a partir do momento que o cliente sinalizou que vai participar daquela disputa. A gente, se precisar e tem alguma coisa confusa nesse edital, não estou entendendo muito bem o descritivo do objeto, a gente faz pedido de esclarecimento, a gente faz impugnação de edital, a gente faz os recursos quando necessário, e aí a gente participa ativamente, né, de forma operacional da licitação através das plataformas eletrônicas, e como a Roberta já disse, mas enfatizando, em qualquer lugar do Brasil, hoje a gente, do nosso escritório, consegue participar de licitações de todo o Brasil, qualquer órgão, do norte a sul, de qualquer lugar do país a gente participa de licitações. E quando o cliente tem um êxito, nós fazemos todo o acompanhamento da nota de empenho, encaminhamos para o nosso cliente, damos toda a assessoria, esse suporte para ele poder entregar dentro do prazo estipulado dentro do edital. Caso ele precise de mais prazo, nós solicitamos prorrogação nesse prazo. Ele entregou e fazemos o controle, o monitoramento para o recebimento dentro do que está estipulado também. Olha só que maravilha. Nós fazemos o nosso relacionamento com o cliente, ele vai até o final do relacionamento do cliente com o órgão público que contratou ele. Então, se houver necessidade durante esse período aí de qualquer interferência, né, seja para pedir uma dilação de prazo de entrega, como a Roberta falou, seja para pedir um reajuste, um reequilíbrio no contrato, porque a gente tem um mercado no Brasil, né?
nada estável, né? Um dia dá, outro dia não dá. E esse ano muda a tá regra. mais complicado ainda, né? Temos uma inflação que Oscilante, sobe. né? Exatamente. Irregular. Então, houve alguma alteração nesse sentido que a gente consiga comprovar e justificar ali para o órgão para ele conceder um reequilíbrio de preço, a gente vai fazer. Então, a gente precisou, inclusive, né? Graças a Deus, nunca foi preciso só uma vez dentro da nossa história de trabalho com licitações, mas se precisar, inclusive, de uma execução judicial do contrato ou do empenho que foi resultado de licitações nas quais a gente participou como intermediadores, a gente vai fazer também. Então, é um trabalho bem completo, como a Roberta falou. O cliente vai preocupar com manter uma saúde da empresa e ter preço competitivo. Antes do envio do edital, nós fazemos uma busca também No CAPAG. para ver a capacidade técnica, capacidade financeira do órgão. Então, se ele tem uma nota de A a B, nós enviamos. De C em diante, nós não enviamos. Essa parte é uma parte interessante. Desculpa cortar, doutora Ana. Que é bom dar Eu acho que aí é que Chega entra... onde você quer chegar, né? Aí é que entra a trilha. Na minha análise, aí lógico, o serviço ele é muito robusto, né? A trilha é muito completa, mas para você sabe que não é qualquer um que paga direitinho. Não é qualquer cliente seu que serve para você pagar, vender de novo. No mundo privado é assim. Não, eu tô falando do mundo privado. Eu não tô nem contando história. Nossa, quantos clientes que te mandam mensagem e você só dá end? Eu queria comprar mais 30 uniformes de você, Frank. É aquela história. Hoje, para licitações, já tem uma demanda documental. Né? Você precisa atender os documentos. Você não tem jeito de fazer. Então, já é um cliente chato. Sim. Já é um cliente exigente. Não vai te pagar se você tiver com atraso, por exemplo, sem certidão municipal, com certidão municipal, se você não estiver pagando os impostos. Então, já é um cliente exigente. Agora, esse cliente, ele vai te pagar ou não? Se ele é bom ou não? Aí era o que a Roberta estava falando, que a trilha dá esse suporte também, né? Antes da gente enviar as oportunidades, a gente faz essa pesquisa, filtro, esse né? filtro, para saber se ele é um bom pagador ou não. E a partir do momento que o cliente entrega, com a nota fiscal, a gente faz um monitoramento dentro do financeiro do órgão, para que ele possa pagar dentro. E, graças a Deus, essa parte fica comigo, eu estou tendo até bons retornos. Sim, é verdade. Eles pagam até antecipado, dentro do prazo. O prazo médio é 30 dias, mas em torno de 15 dias, 10 dias, a gente consegue. O órgão, nosso cliente está satisfeito de receber. Da entrega do material e da nota fiscal, Sim. né? Olha só, então a trilha, ela gera segurança, ela gera o início do processo, né? A parte burocrática com eles, acompanha o tempo, trânsito, né? O trânsito, isso mesmo, o trânsito das licitações e os pagamentos. Sim. Claro que, reforçando aí, pontuando muito bem, que é uma das maiores preocupações, e é minha ainda, né? Quer dizer, apesar que a Ana já me quebrou muito esse tabu, que é o que você propôs aí, o pagamento. O negócio não é ganhar, o negócio é receber. O medo, acho que do pessoal de fora é isso, não é ganhar, é receber. E a trilha, licitações, faz isso com competência. Como? Buscando a nota de pagamento do órgão. Olha que maravilha isso, Crispim. E um outro ponto-chave que eu acredito que é o relacionamento. Isso. Mesmo sendo um órgão, mesmo sendo do governo, é importante a gente saber nome de pessoas lá dentro. Porque existe o fiscal do contrato, existe a parte financeira, existe quem é o solicitante. E precisa de nomes, senão a coisa não flui. É porque, às vezes, o pagamento está lá atrasado de alguma forma por uma falta de comunicação. Falta de comunicação. Né? A gente nunca vai fazer nenhum tipo de abordagem em algum órgão público nesse sentido que não seja legal, que não seja de acordo com os nossos princípios, os nossos valores. Sim. Mas isso que a Roberta falou é muito importante, e ela comanda muito bem essa área, do relacionamento com o órgão público, às vezes para entender, às vezes até quando o contrato já está fechado, para entender como que ele quer que seja feita a entrega, essas coisas todas, a Roberta faz toda essa intermediação para os nossos clientes também. Que o edital, às vezes, ele está lá assim, ó, entregar na Secretaria de Educação. Eu estou sofrendo isso na pele. E aí, de repente, a secretária da Educação entra em contato e fala assim, eu quero que você entregue na escola A, B, C e D. Faça essa distribuição para mim, essa logística. Muda ou não muda a logística? Aí eu te pergunto, o que está no edital?
entregar na Secretaria de Educação. Eu não tenho obrigação de entregar nas escolas. Mas aí o que eu preciso? De criar um relacionamento. Vai me custar muito ou está dentro da minha logística? E aí eu falo para o meu cliente, olha, lá tem que entregar assim, a gente consegue? Não, a gente consegue. E o que eu crio a gente dentro... pode fazer para conseguir atender da melhor forma, né? E o que eu crio? Inclusive mostra para o cliente, né? Isso. Porque ele é um cliente. Não Com é porque ele é do certeza. governo que ele é diferente. Não, Tratar não diferente, né? Não é. Desmerecedor, E da vamos dizer mesma, em contrapartida do meu tanto cliente. como por trás das empresas a gente está falando de pessoas, por trás dos órgãos públicos Existe também pessoas. a gente lida com pessoas. Pessoas. E é importante demais esse Olha que relacionamento. maravilha isso. Então, vocês fazem toda essa gestão, acompanhamento e a consultoria e o monitoramento do resultado final. Ou Sim. seja, o famoso pós-vendas, né? Isso, aham. Até chegar lá no pós-venda, que é o Isso. entregou, tá tudo Sim. certo aí, cliente? Tá Tá precisando tudo de alguma certo, E eu vou te verde? falar, acontece muitas das vezes você entregar a mercadoria e barrar seu pagamento. Tá entregue. Eu passo isso na pele com a minha empresa. É onde Porque eu entrego e aí o fiscal lá, quem recebeu, não vai lá dar o aceite na nota. Uhum. Então é importante demais, É né? importante. Tá faltando um enter lá, né? Sim. Uhum. É só falar que recebeu. Aí o cara tá de férias, o cara tá de atestado, adoeceu, foi fazer cirurgia. E aí é uma das coisas que você precisa de uma assessoria, né? Porque a trilha dá essa assessoria de olha, beleza. Então, o responsável, né? E tem um nome, né? O gerente do projeto, o responsável por projeto, ele tá com um problema, ele tá afastado. Quem que é a segunda pessoa que vai tomar a decisão e Isso. vai resolver isso? É. Porque aí é o que Porque, a assim, Roberta estava falando, né? E a gente tem como fazer uma certa cobrança disso de forma bem assertiva, porque hoje os órgãos públicos, eles têm que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320 também lá, eles têm que cumprir a ordem cronológica de pagamentos. E aí, se não está cumprindo por algum motivo, aí a gente tem como também, não funcionou o relacionamento, a gente tem como também ali mandar uma notificaçãozinha, tarará, lembrar, você lembra da lei? Lembra? Maravilha. Né? Então, assim, a gente tem estratégias e formas e a gente vai usando elas na medida da necessidade, né, da menos agressiva para mais, sempre com muita cautela, para conseguir obter os melhores resultados para os Pros clientes dois da lados. trilha. É. Pros dois lados. Aham. E tirando essa parte de acompanhamento, de licitações, de pagamento, de ver todos os trâmites legais, né? Vocês têm uma expertise muito grande. Vocês têm o lado da criação, ou quando eu falo assim de criar, né? Conhece o lado da criação, ou seja, o lado do município ou do Sim. governo, Uhum. como se forma aquela licitação, e a parte de fora, como é que se participa de uma licitação. Uhum. Esse você acha que é um diferencial para trilha licitações? Ah, Com certeza. certeza. Com Com certeza. Eu cheguei a arrepiar. Com certeza. Porque assim, a gente tá... a gente é o centro agora. E E a aí gente... tem as duas vias. Como que a gente pode ajudar o nosso cliente que está aqui, que quer entrar, tem toda a condição, tem um potencial maravilhoso. Nós temos dentro da nossa carteira um cliente que tem potencial, né, Ana? Uhum. A gente fica assim, tem hora que dá vontade de falar assim, deixa eu fazer, mas a gente não pode. É. E, por outro lado, a gente sabe que o órgão é um bom pagador, ele vai ser até um cliente fiel, um órgão fiel ali que vai sempre contratar o serviço dele. Porque aquele que faz um bom serviço, ele vai te procurar. Isso é normal. E assim, os contratos, você ganha uma licitação ali para 12 meses, mas ele pode ser prorrogado, né? A nova lei permite prorrogar, se for serviços e fornecimentos continuados, Sim. permite prorrogar por até 10 anos, né? Gente, esse assunto é tão interessante e pertinente, mas infelizmente nós chegou no momento. Meu Deus do céu, não é possível. Você sabia que dá para fazer contratação de licitação sem fazer a parte toda de processo Não, peraí, licitatório? você já Não é bugou, possível. Você já bugou minha cabeça aí. Como é que é aí? Vamos lá, eu consigo Faz uma vender vender. Para o governo. para o governo sem licitação. A gente vai esse é um terminar assunto sem pra um isso. outro. É. Não é possível.
Vai ter que ter Agora? a parte 2. Meu Vai ter que ter Deus. a Nós vamos parte falar da 2. parte 2. Tem Gente, muita Essas coisa. são isso que o Diogo está falando, o Crispim está falando, são as contratações diretas, né? Diretas. E aí a gente tem as dispensas de licitação, que existe ali na lei um rol enorme e de possibilidades da gente contratar de forma direta, né? Só que tem que estar dentro daqueles requisitos. Sim. E temos também a Regras. inexigibilidade de licitação, que são para situações em que não há viabilidade de competição. nós nem falamos sobre isso. Como é que derruba uma licitação? Como é que questiona? Parte 2. Eles fazem dedetização nas licitações, contrata limpeza de sofá. Tudo. 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 É do alfinete ao foguete. Todos os Meu tipos de... Deus. O governo céu. compra de tudo. Então Antes da nós gente- nem começamos. Antes de nós Não. irmos para considerações finais, cabe uma perguntinha sobre a trilha, se é possível ela atender ou não, que me veio uma dúvida aqui. Por exemplo, eu participei de uma licitação, ganhei e não recebi, Uhum, né? sim. Consegui ali, porque tem muita particularidade. Ou seja, eu tenho um departamento na minha empresa, fui lá, fiz a licitação e recebi. Não recebi. Por algum motivo. Aí, como é um órgão fechado, não tem um relacionamento, eu não recebi. A trilha faz esse tipo de serviço? Fazemos Fazemos. também. Pera aí, vou entender. Traz pra mim, Franco, eu vou entender por que você não recebeu. Sim, Se com a culpa certeza. é sua, uma falha sua, ou se é do contratante. Com certeza a gente certeza. faz isso. Olha, isso é importante. Porque tem várias empresas que têm o departamento de licitação. Nós estamos de com um forma muito cliente, né? assertiva. Estamos com um cliente que ele está lá com mais de 1 milhão parado. Ele entrou agora pra Agora. gente, ele tinha um departamento, na verdade ele ainda tem, né? Um Tem. departamento de licitação própria, e ele entendeu que não está sendo tão assertivo como ele gostaria que fosse, e agora ele está nos contratando, e uma das coisas que ele nos incumbiu, né, até um contrato diferente do que é o nosso padrão, é de pegar essas licitações para trás para fazer a cobrança, e tem muito para receber, então a gente vai fazer Ele tudo falou isso assim, pra ele. a gente deixa o dinheiro na mesa, né? Tem 1 Com milhão aqui, certeza. eu olhei assim, a trilha pode te ajudar. Com certeza. É, porque, igual eu falei, pontuei aqui, Sim. pode ser uma falha de ambos os lados, ou Sim. aquele famoso enter. Tá faltando um enterzinho lá dentro, É. lá Com pra dar certeza. continuidade no Com processo. certeza. Um Às passo. vezes não é nem o dinheiro, né? Que o povo assume, meu Deus, ele não vai me pagar, não tem dinheiro esse É. órgão. E às vezes não cabe Sim. nisso, né? Nossa, certeza. eu já tô pensando em mais 30 assuntos. Não. As meninas vão ter que fazer igual o Cia Gold. Nós vamos Vim ter que aqui fazer toda semana. Sabia que nós estamos a com um parte cliente aqui, 2. esse agora do Isaac, ele tem 5 filiais. Ele já passou 3 aqui. E ele vai trazer todas. Tanto que o assunto é pertinente, que é a área de seguros. Ah, Olha. com certeza. É uma área muito Não, boa. cada um traz um assunto diferente. Tanto que é interessante. Meninos, fica o convite para uma próxima continuidade aqui. Viu? Com Mas certeza. agora eu quero que vocês façam considerações finais. Considerações Por que finais. entrar nesse mundo? Por que a trilha? É hora de vocês Uhum. fazer o convite para a turma aí. Então, a trilha, nós somos uma empresa, um grupo, um ecossistema em licitações. Olha, uau! Trabalhamos, estamos aqui para poder te levar para uma jornada de sucesso. Contrate a trilha. Sim. Eu, Roberta Rodrigues, com a Ana, juntamente com a nossa equipe, trazeremos as melhores oportunidades para vocês. E acrescentando ao que já foi dito, o que eu tenho a dizer é que o mercado de licitações é um mercado pujante, é um mercado que está aí com muitas oportunidades, muito promissor. Se você, empresário, ainda não se deu a oportunidade de participar desse mercado, de entrar nesse mercado de licitações, porque você acredita que não é bom pagador, porque você acredita que não é para todo mundo, ou que é complicado demais, nós da Trilha Licitações estamos aqui para dizer para você que a gente consegue te ajudar, que não é tão complicado como parece, que você tem sim muito potencial, independente do porte, se é uma empresa grande ou se é uma empresa pequena. Basta você ter saúde empresarial e ter um preço competitivo, e nós conseguimos te ajudar de forma muito assertiva. E o mercado de licitações, ele tem um potencial para ser um braço muito forte de faturamento da sua empresa. Então, vem para a trilha, vem com a gente, que nós vamos te ajudar a trilhar uma jornada de muito sucesso aí nesse mercado. E vem para as licitações, né? Isso. É a maior empresa compradora, não é isso? Vocês têm um o índice, né? maior comprador do país, é o É o governo. governo. E além de ser o maior comprador do país, é o mais estável, né? Não para de comprar, não para O de tempo contratar todo. jamais. Haja crise que houver, ele não Haja para. pandemia, não parou. Não haja para. crise agora que nós estamos aí numa, sei lá, recessão, sei lá, estão falando de recessão, não sei o que vem aí. O governo não vai parar de comprar, não vai parar de contratar.
E então, assim, é um mercado muito estável, é um mercado que é para todos, com muitas oportunidades, em que todos têm potencial para participar. E também é um mercado que, ao contrário do que muitos dizem, ele é, sim, bom pagador, viu? Uau. É só a gente saber a forma estratégica de entrar nesse mercado, nesse meio aí. Mas ele é, sim, um Vem bom para a pagador. trilha licitações. Esse é o Aí, caminho. Essa é a trilha do sucesso. Meninas, agora nós chegamos na grande final. E nós queremos saber, é uma pergunta do nosso Jonas, né? O Jonas é que trouxe essa. Quando a jornada, na verdade, o legado de vocês, a famosa frase, quando eu não estiver aqui, a frase da lápide. Qual seria o legado que a Roberta, Nossa. quando não estiver mais aqui, quer deixar de exemplo para o Brasil, para o mundo, para a família, para o mercado, para os filhos? Difícil. Uma pergunta que mexe, né? Acho que até me emociono. Tudo é do pai. Então, dê o seu melhor, faça o seu melhor. E acho que a gente precisa de mais amor, mais respeito. E é hoje. É viver o hoje. Amanhã é um novo dia, é um passo de cada vez. Então, tudo é do pai. Uau! Mas mudou aqui, não é o UOL, não, mas não é o UOL por causa da Mara, que tem uma matéria na UOL, né? Ah, que legal. Vai cair no UOL também. Vai né? cair na UOL. UOL. E agora nós queremos saber, quando você não estiver mais aqui, doutora Ana Cristina França. Eu tive um pouquinho mais de tempo para pensar, né? Fiquei na vantagem. Mas assim, não foi tão difícil pensar, porque tem 2 versículos que me acompanham há muito tempo, assim, 2 versículos bíblicos que me acompanham há muito tempo na minha jornada, né? Na minha vida pessoal, profissional, mãe, enfim, que é aquele que fala assim, que está lá, se eu não me engano, em Colossenses, que fala: tudo que você fizer, faça com o coração, como se fosse para Jesus. E o outro é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. São versículos que regem a minha vida e que eu acredito muito na verdade deles. E cabe muito com a trilha, né? Com certeza. Tem tudo a ver, né? Uhum. Resumidamente, tudo é do pai. Tudo é do pai. Meninas, onde encontram vocês? @Trilha Licitações. Trilha Licitacões, né? Não tem o cedilha nem o tio. Então, entre lá na nossa rede social, nos sigam. Lá a gente está sempre postando um conteúdo informativo, Chama a pelo nossa direct. rotina. Pode chamar pelo direct. E temos também as nossas redes pessoais, né? @anacris.advogada e Roberta R3. Então, estamos lá disponíveis. Se você tem dúvidas sobre esse mercado de licitações, se você tem dúvidas sobre como a trilha funciona, sobre como a gente pode te ajudar, estamos disponíveis. Nos chama, nos mandem um direct. Estamos disponíveis para ajudar. Podemos fazer uma visita, pode ir no Tomar nosso um escritório, café. tomar um café. Olha que E o maravilha. assunto é longo. Isso. Quer vender mais? Quer faturar mais? Quer um time de venda campeão? Trilha Licitações. É isso. Com você, meu amigo. Rapaz, primeiro agradecer imensamente as meninas, né? Foi uma honra imensa. Que é isso? E é interessante, e a gente não falou sobre isso, mas uma empresa que vende para o governo, para o estado e para o município, ela se atesta como uma empresa que tem documentação. Então, quase que é um atestado de capacidade de entrega. Então, se você licita, você ainda traz credibilidade para o seu Que negócio. sua empresa se torna competente, né? Sim. Sim, e outra, que a documentação está toda certa, que os meninos que vão lá para fazer o serviço estão entregando. E quem falou muito bem disso aqui foi a dona Vilma Coelho, aqui, ó. Tem vários certificados aqui, a Nossa, empresa dela, Nossa, que é a Conágua. Tem nossa certificado aqui que eu nem sabia que Nossa, existia. recém-cliente, né? Tá Então, vendo? completando um mês o mundo com a é desse gente. tamanho. Esse negócio de network é fantástico, gente. Já sai vendendo, já sai comprando, é pra lá e pra cá. Isso. E é isso. E eu agradeço demais também a vocês que nos acompanham, né? Que é um público fantástico. Público de onde? fiel, Tchê? de todos os lugares do Brasil, graças a Deus, pessoal do Barbaridade, Sul, tchê. pessoal daqui de Goiás, né? Nós somos uma bancada, um podcast que fala de empresário para empresário, da onde que começa, onde é que você mistura e onde é que você vai parar. Então, para me encontrar, @diogocrisp.ia. Quiser saber mais sobre inteligência artificial,
É só conversar comigo lá. E você, Frank? Não, Onde e as nós novidades? O que encontramos? nós temos novidade aí? Agora nós temos um curso de inteligência artificial para empresas. O Frank pediu para que eu esclarecesse. PMS, Pequenas Médias Empresas. Mais de 100 prompts para você estruturar a sua Maravilhoso. empresa. Rapaz, é coisa ali de estrutura. A equipe tem prompt para tudo, para a pessoa conseguir organizar a E empresa. o valor que é? Merreca, é melhor entrar lá e ver, porque, nossa senhora, eu não tenho coragem de falar aqui. Gente, mastigadinho. Só pegar o prompt e adaptar para sua empresa, que sai todo prontinho ali no famoso assistente, na Andrea IA. A Andréia, ela Que é que a fez A inteligência tudo. dona artificial. Andréia. É a minha dona Andréia. Agora ela é a Andrea, Andréia. é a dona Andrea IA. Dona Andréia evoluiu, hein? Evoluiu, hein? Ela sempre foi um robozinho. Tem que acompanhar, né? Meninas, muito obrigado. Eu que Roberta, agradeço. satisfação ouvir sua Obrigada. história, sua jornada, sua trajetória. Doutora Ana, nem se fala. A competência, o compromisso, a ética, né? Quando a gente fala de política, a gente acha que não existe ética, né? Mas vocês provaram que é Existe. totalmente ao contrário. Que é bom, é possível e é assertivo Sim. mexer com licitações. Com certeza. Obrigado por desvendar esses mistérios e quebrar todos os tabus. E fica o convite para elas, tá, gente? Põe lá nos comentários, lá, chamando elas para vir, viu? Vamos voltar, com certeza. Logo esse episódio vai estar no ar e vocês vão ter toda essa desvendação sobre licitações. Vai acabar esse mistério. O assunto é longo. É longo. E é assertivo, né? E é Sim. É importante. importante, isso Importante. mesmo. Gente, você nos encontra lá na TV Mais, passa toda sexta-feira, ao meio-dia. E nos sigam nas redes sociais, @BoraUpPodcast no Instagram e @BoraUpPodcast no YouTube. Tamo onde mais? Spotify, Deezer, aonde, já diria Chitãozinho Chororó, o artista vai onde o povo está. Muito bem. Muito bem. Gente, fica aqui a gratidão, Amém. mais uma Obrigada. vez. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito bom. E nos Muito obrigada despedimos mesmo. assim, gente. Acabamos de ser promovidos da bancada, né? Nós saímos de avião, Para foguete. não de Foguete. caminhão para avião, E de agora avião, de avião foguete. para foguete. Aqui é um foguete de informações e de licitações. É isso. Pega o código aí, gente. Tchau, obrigado, um beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Com Deus.